Questão de número 7 do processo seletivo para o Instituto Federal do Espírito Santo, técnico integrado, do ano de 2006. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora, é só praticar. Vamos lá então. No esboço, abaixo, considere MP perpendicular a S, MQ perpendicular a T, MQ perpendicular a PQ, e que o comprimento do segmento MP seja 6. Calcule em centímetros o valor do comprimento do segmento PQ e, em seguida, assinale a alternativa que corresponda a esse valor. Então, aqui você lê algumas coisas e não entende nada, já até pula a questão. Mas tem que explorar a questão, né? Eu sair falando aí, pode ser que você não tenha clareza. Esse símbolozinho aqui, né, barrazinho, é perpendicular, significa que forma um ângulo 90 graus, beleza? Então, o MP é perpendicular a S. Vou fazer aqui na próxima linha. Então, significa que MP é perpendicular a S, significa que se eu prolongar aqui, eu tenho um ângulo de 90, beleza? Então, vamos lá. MQ é perpendicular a T. MQ perpendicular a T. MQ perpendicular a T. Aqui não parece muito, né? Mas aqui é 90 graus também. Beleza? Perpendicular. MQ perpendicular a T. E por fim, MQ é perpendicular a PQ. MQ, essa retinha aqui, é perpendicular a essa daqui. Então aqui eu tenho também um ângulo de 90 graus. Não parece, mas ele fala no esboço abaixo. Beleza? Então vamos lá. Aqui o que a gente pode fazer aqui? A gente tem um valor aqui que é 6 centímetros para esse cara. Ferramentas possíveis aqui, semelhança de triângulos, mas como só tem um valor que não é o valor total de um lado, aí você fala assim, pô, talvez não funcione muito. Mas de qualquer forma, eu vou inserir ângulos aqui na jogada, porque tem esse valor de 30 graus aqui. E isso pode ser determinante. Então, quando eu fiz o esboço da solução, para você falar, professor, como é que eu veria isso? Você vai vendo, testando o que você tem de ferramentas. Triângulo é teorema de Pitágoras, é a soma dos ângulos internos tem que dar 180, é trigonometria, seno, cosseno, tangente, beleza? Então, aqui você teria, aqui é 30 graus, aqui é 90, logo esse cara aqui tem que ser 60 graus. Como aqui antes era 90 graus, o verdinho tem que ser 30. Como aqui é 90, aqui é 30, o azulzinho tem que ser 60. Beleza? Então, é isso. Você já tem aqui um triângulo retângulo. Ó, vamos escrevê-lo aqui do lado. Eu tenho, então, um triângulo retângulo. Colocar em pezinho. Aqui é o ângulo de 90 graus. Esse cara é o Q. Aqui é o P. E aqui é o ângulo de 60 graus. E aqui é o M. E aqui é o ângulo de 30 graus. E qual a informação, apesar de tanta linha para lá, perpendicular para cá, para lá e tal? Qual a informação que a gente tem? E aqui é 6 centímetros. Quando você tem ângulos e um valor de um lado, para você achar valores de outros lados, você vai usar, exato, relações no triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente. Então, o que é o seno, professor? Lembrando que a gente aqui não vai só resolver, eu quero que, se você não souber o que é seno, cosseno, você aprenda pelo menos minimamente. Não é uma aula que eu já começo ensinando o que é seno, cosseno, eu estou resolvendo o exercício.
mas eu vou te dar um esboço, pelo menos para você ter uma noção. Se você já sabe, acelera o vídeo aí no 2.0, vai pulando até você ver eu chegar na resolução. Beleza? Então, um triângulo retângulo, ele tem, vamos supor, lados A, B, C, um ângulo alfa e um ângulo beta. A relação desses lados está associado com a quantidade associada a esses ângulos. Tudo bem? Então a gente define o seno como sendo cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, cateto oposto, eu teria, aí eu tiro o seno de alfa, que é o cateto oposto ao alfa, igual a B sobre A, perdão. Ok? Se eu quisesse fazer o seno de beta, eu também teria. Seno de beta, qual é o cateto oposto ao beta? É o C, sobre a hipotenusa. Tudo bem? E agora, eu poderia também ter uma outra relação que associa o cateto adjacente ao ângulo, e é aquele que forma o ângulo ali. A gente chama isso de cosseno. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cosseno de alfa, qual é o cateto adjacente que forma o ângulo? C. C, novamente, sobre a hipotenusa. E o cosseno de beta? Seria o cateto adjacente a beta, que seria o B. E a gente tem uma terceira relação aqui, que é a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Então, nesse caso, assim, o TG ou tan também aparece, tá? Seria de alfa B sobre C. E a tangente de beta seria C sobre B. Beleza? Então, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Esse seria o tema aí para você estudar. Métricas no triângulo retângulo. A pessoa, eu quero aprofundar mais para aprender, não só resolver a questão, o senhor falou aí, mas ficou bem assim, sucinto, quero aprender mais. O que é isso? Que tema é esse? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, então é isso. Agora, só é a gente procurar alguma coisa aqui que esteja associado com a tangente, com a hipotenusa, perdão. Tanto o seno quanto o cosseno funciona. Beleza? Então qualquer um dos dois funcionaria. Mas eu quero achar o lado do PQ. O lado do PQ é esse cara aqui, que eu vou chamar de X. Então eu tenho que associar o X com o 6. Esse cateto com essa hipotenusa. Então observa que se eu quiser ele como cateto adjacente, eu vou usá-lo como cateto adjacente ao ângulo de 60. O que é o cateto adjacente, professor? O cateto adjacente está associado com o cosseno. Então seria cosseno 60 é igual a x sobre 6. Se eu quisesse o seno, eu precisaria do ângulo do cateto oposto, né? Então ele está oposto ao ângulo de 30. Então, manter aqui a cozinha. Fica mais escuro, mas pelo menos mantenha a cor aí. Agora, pensando no ângulo de 30 graus, eu teria o quê?
Seria, então, o seno de 30 graus. É a mesma coisa. É, professor, é verdade, hein? Que curiosidade. É verdade, ó. O cosseno desse é C sobre A e o seno desse é C sobre A. Eles são iguais. Assim como o seno desse é B sobre A e o cosseno desse é B sobre A. Eles também são iguais. Muito bem. Então, ok, professor. E agora? O que isso me ajudou? Continua o x aí, tem o 6. É porque agora tem uma tabelinha que associa, que você já conhece, o que a gente chama de ângulos notáveis. Pelo menos de alguns a gente já vai conhecer, tá bom? Então, por exemplo, trazer esses valores para cá. E aí, observe que eu tenho uma tabelinha. E aí tem várias formas, você pode dar. A gente tem os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Então, a gente tem o seno e o cosseno de alfa. Aí a gente tem essa tabelinha. Até tem uma musiquinha, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Raiz para todos. Raiz de 1 é 1, então não precisa. Sobre 2. Sobre 2. Beleza? A tangente, professor? Tangente é só fazer um sobre o outro aqui. Seno sobre cosseno, tá? E aí você pode cantar também. A tangente é diferente, enfim. Mas o que interessa pra gente é o seno e o cosseno. Então aqui, observe. Se você quisesse fazer o seno, pelo seno seria seno de 30. Então você teria meio é igual a seno de x sobre, x sobre 6. Mas se você quisesse o cosseno de 60, também daria meio, que dá x sobre 6. Tá vendo? Então a musiquinha como é que é? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Raiz para todos, sobre 2, sobre 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Raiz para todos, sobre 2, sobre 2. Aí a raiz do 1 é o próprio 1, tem essa tabelinha aí em cima. Ok? Diz aí pra mim, você já conhecia essa musiquinha? É muito comum nos pré-vestibular, se você fez pré-IFES, em geral, o professor lá ficava dançando, pulando, todo fantasiado, fazia essas musiquinhas. Na sala de aula comum, em geral, os professores não fazem isso, são mais recatados, mas quem veio do pré-vestibular às vezes conhece e canta esses mnemônicos aí, essas musiquinhas. Então a gente chegou no final das contas nessas expressões aqui, que é a mesma. Então a gente só tem que resolver isso. Meio é igual a x sobre 6. Como que resolve mesmo, professor? Multiplica em x. Bom, mas como você quer achar o valor de x aqui, você não vai levar o 2 para o lado de lá, né? Porque você depois ia ter que voltar com ele, então você só passa o 6 para lá. 6 sobre 2, x é igual a 3. Beleza? X é igual a 3, a gente pode voltar agora nas nossas alternativas. Alternativa letra B. Ok? Então aqui uma coisa escondida que tem por aqui é o quê? Aquelas relações lado, lado, ângulo, lado, 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 ângulo, ângulo, lado. Então se você tem todos os ângulos e um lado conhecido, esse valor é conhecido, no caso era 6, esses outros automaticamente eles são já determinados. Só existe um triângulo com 60, 30 e hipotenusa 6. Por isso que essa questão é possível de resolver.
Beleza? Então você falou assim, eu vou insistir numa questão dessa, porque será que tem solução? Tem, porque esse triângulo está bem determinado. Aí eu só tenho que ver qual é a ferramenta que eu uso para poder, de fato, achar a solução. Beleza? Então é isso aí, mais um vídeo. Você que tem acompanhado o canal já sabe, é vídeo explicativo, 15 minutinhos aí. Se você ainda não é inscrito e chegou até aqui, vamos lá, né? Vamos se inscrever, vamos participar da comunidade aí. Como que eu faço parte da comunidade? Preciso pagar alguma coisa? Não. É só você comentar aí embaixo de onde você é, se você é do Espírito Santo e vai fazer o IF, se você é de outro estado e vai fazer aí para outro IF, ou se você já fez, ou se você só achou essa questão interessante ou está tentando resolver porque apareceu em algum lugar e você digitou aqui no YouTube e apareceu essa resolução. Fala aí para nós. Com isso você fortalece o canal, fortalece a nossa comunidade. Beleza? Qualquer dúvida? Só comentar agora. É só praticar.